Fala, sofredores do Palestra, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo bem rápido, só para trazer um pouquinho aí de estatísticas, um pouquinho também de opinião sobre esse jogo que o Palmeiras tem logo mais contra a Inter de Limeira, um jogo fora de casa pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. É um jogo que vem depois, então, da grande vitória do Palmeiras contra o Santos no final de semana, um clássico que o Palmeiras foi muito bem e vai enfrentar a Inter de Limeira, que também é uma equipe que está bem no campeonato. Inclusive está no grupo do Santos em segundo lugar, à frente do clube do Litoral. Palmeiras que joga fora de casa, por enquanto está 100% de aproveitamento, jogando fora de casa, jogando muito bem fora do seu estádio, assim como foi no ano passado, né? Um time muito regular jogando fora de casa e com isso continua dessa forma nesse ano. E vai enfrentar então a Inter de Limeira. Palmeiras não tem muitos jogos contra a Inter de Limeira, os dois se enfrentam mais em campeonatos paulistas, então não tem como fazer uma comparação de últimos confrontos entre Inter de Limeira e Palmeiras, mas o que dá para a gente fazer e opinar é sobre a atual temporada. A Inter de Limeira, como eu disse, está em segundo no grupo dela, com 10 pontos, né? Em 6 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 2, o time que vem muito bem. E o Palmeiras, né, claro, também é o único invicto no Campeonato Paulista por enquanto. Então vai ser um jogo aí onde o Palmeiras vai precisar jogar bem, porque a Inter vai dar trabalho, principalmente jogando na casa delas, jogando na casa deles em Limeira, que é onde a Inter consegue ter um pouquinho mais de equilíbrio, né? Porque a gente sabe da qualidade do Palmeiras, que é acima do time da Inter de Limeira. Mas o Palmeiras tem que tomar muito cuidado, não entrar com o salto alto para vencer e tal, para poder fazer um bom jogo, não dar tanto espaços, né? Porque no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na segunda rodada, o Palmeiras sim venceu, mas deu muito espaço para o time da casa, então é fazer isso, não dar muito espaço, criar mais jogadas e conseguir sair com a vitória, que assim o Palmeiras vai subindo cada vez mais os pontos e cada vez mais próximo, então, da próxima fase do Campeonato Paulista, né? Acredito que o Abel vai colocar um time misto em campo, porque também precisa da rodagem aí para jogadores reservas, principalmente. Eu acredito, assim, que por enquanto, como a Leila e o Palmeiras ainda não foi atrás de um reforço, tem que usar, sim, as peças da base, as peças que tem, e tem que fazer com que esses jogadores, não só os da base, mas aqueles do elenco reserva, que entrem, que dê minutos para que eles se adaptam cada vez mais, né? Estou falando isso em relação ao Bruno Tabata, por exemplo, que é um jogador que veio no ano passado com muita expectativa e até agora não vem jogando muito bem, não conseguiu seu espaço ainda no time do Palmeiras e não conseguiu realmente fazer jogos bons, assim como ele fazia então no Sporting lá em Portugal. Então acredito que o Abel precisa dar sim minutos para ele, mas é claro, ele também precisa melhorar, precisa se desenvolver mais jogando com o clube, com o elenco, para conseguir fazer bons jogos, né? O único gol marcado pelo Palmeiras foi contra o Ituano, um gol de pênalti. Isso com certeza já dá um alívio, porque ele marcou o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, mas agora ele precisa começar a jogar bem. Contra o Santos ele não jogou, contra o Mirassol, que ele começou jogando, não foi bem, e precisa então ter minutos, ter rodagem aí no elenco para adaptar e também, claro, fazer bons jogos, né? Acredito que essa é a principal opinião que eu tenho por enquanto do Bruno Tabata, porque veio com uma grande expectativa, mas até agora não jogou bem, não mostrou porque veio. E também precisa dar para os jogadores da base, como eu digo, principalmente, né, o Giovani. Ele é um jogador muito bom de bola. A gente falou muito do Endrick nos últimos anos e não acabou olhando para outros jogadores da base, como o caso do Giovani, que vinha jogando até antes do Endrick, teve mais oportunidades que o Endrick no ano passado, mas às vezes não é utilizado pelo Abel, principalmente esse ano, acabou não sendo utilizado muitas vezes, e é um jogador que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior, assim como o Henrique, e que vem tendo bons jogos, né? Quando ele entra, ele vai bem. Contra o Santos, ele já marcou um gol, contra o Mirassol
basicamente o dono da partida, né? Ele entrou e mudou a partida e o Palmeiras conseguiu fazer 2 gols com jogadas dele. Então eu acredito que o Abel, já que não tem reforço, já que ainda não chegou nenhum reforço, ele precisa dar tempo e minuto para o Giovani, porque o Giovani está se mostrando um bom jogador, apesar de ser muito jovem, assim como o Endrick também, que é muito jovem, mas também mostra muita personalidade. Então acredito que não é muito bom dar. Acredito que, apesar de não estar com reforço, de não ter reforço para 2023 até esse momento, o Palmeiras precisa sim, o Abel precisa sim dar minuto para esses jogadores reservas, principalmente agora no Campeonato Paulista, que é um campeonato menor, mas um campeonato com menos qualidade do que um brasileiro, do que uma Libertadores. Então, acredito que ele precisa dar minutagem para esses jogadores, para que eles consigam se adaptar e consigam se desenvolver mais, e assim conseguir ter mais bons jogos e, claro, ser peça importante para jogos mais decisivos. Acredito que o Giovani será sim uma peça importante para jogos mais decisivos. Claro que ele entrou contra o Santos quando o time já estava vencendo, mas acredito que numa possível um possível confronto contra um adversário mais forte, um confronto mais decisivo, como uma semifinal de Campeonato Paulista, uma final de Campeonato Paulista, e claro, os jogos do Campeonato Brasileiro e Libertadores, precisa sim dar essa minutagem para que o Giovani chegue nesses jogos e seja também decisivo, assim como ele está sendo no Campeonato Paulista. Por isso que eu acho que não só para o Giovani, mas para outros jogadores, o Abel também precisa dar minutagem e rodagem. É claro que não pode deixar de colocar os jogadores titulares em campo para eles não perderem o ritmo, mas eu acredito que ele possa fazer essa mescla no jogo de hoje contra a Inter de Limeira. Ele entrando então com um time misto, algumas peças titulares, algumas peças reservas, para dar sim rodagem e minutagem para essas peças reservas e fazer um entrosamento ali com o time titular para que eles sejam importantes até o final da temporada, já que, como eu disse, o Palmeiras ainda não contratou nenhum reforço. É muito bom, muito, né, é complicado ficar tocando sempre nessa tecla, mas é uma peça que a gente não consegue entender até agora. Por que que ele não contratou ninguém até o momento? Claro que fez sondagem aí com jogadores, mas até agora não teve continuidade nessas sondagens, não teve continuidade nessas conversas, né? O Matheus Henrique mesmo do Sassuolo não se fala mais, o Palmeiras não foi mais atrás, e outros jogadores também que o Palmeiras especulou, mas também não deu continuidade, né? E claro, você se reforçar é sempre importante, porque o futebol, a janela de transferência serve para isso, para você vender e para você comprar. Você precisa ter uma inovação, você precisa ter um novo jogador no elenco, para não só porque o time é muito bom que não precisa ter, sim, precisa ter jogadores novos aí para você conseguir ter mais peças importantes no elenco. Então é por isso que eu acho que o Abel precisa dar minutagem para esses jogadores, mas que o Palmeiras precisa ir atrás de um reforço. Acredito que todo mundo acha isso, né? O Kusevich, ele já está praticamente para ser vendido para o Curitiba, então a gente vai perder mais uma peça. O Kusevich nem era peça tão importante assim, mas ele era uma peça que entrava em jogos mais tranquilos, né? Continua tendo rodagem e é um jogador assim que, na minha opinião, é um bom jogador, mas como ele até mesmo disse para o Palmeiras que ele também tem essa vontade de sair para que ele consiga jogar mais. Né? No Palmeiras ele não joga tanto, até porque, né, tem uma zaga muito forte e aí não consegue ter essa disputa, né, o Kusevich, então ele quer ter essa minutagem também jogando no futebol brasileiro. E acredito que, né, por conta disso, vai ser vendido então para o Curitiba. Nos próximos dias deve efetivar então essa contratação. E uma coisa legal para o Palmeiras é que a partir dessa transferência, o que está sendo falado é que 20%, né, que o Curitiba tinha de direitos econômicos do Rafael Veiga vai voltar para o Palmeiras, né? Então, o Palmeiras vai ter novamente esses 20% dos direitos econômicos a partir, então, da venda do Kusevich. Isso é importante porque é um valor a mais, assim, que o Palmeiras terá caso venha uma venda aí do Rafael Veiga numa próxima janela de transferência ou numa próxima oportunidade, Rafael Veiga seja vendido, esses 20% que seria
seriam do Curitiba, passa a ser agora do Palmeiras também, então é um valor a mais que o Palmeiras terá, então caso venda o Rafael Veiga, é importante porque do jeito que ele está jogando, assim como o Gustavo Scarpa foi, pode vir sim novas especulações aí de times estrangeiros para contratar o Rafael Veiga, que vem jogando muito bem no Palmeiras, sendo peça muito importante. E mais por conta disso também, quando você tem jogadores muito bons jogando em alto nível, como é o caso do Palmeiras, que vem aí de 2, 3 anos dessa forma, jogadores com os mesmos jogadores, automaticamente clubes de fora, outros clubes vão olhar esses jogadores para tentar contratar. Então, por isso que você precisa se reforçar, que é uma oportunidade assim, não de só você se reforçar quando um jogador importante sai, mas você já ter uma peça, um escape, caso venha aí uma contratação de um novo jogador. Então, o Palmeiras já não foi atrás ainda de substituir o Danilo e o Gustavo Scarpa, porque não foi atrás no mercado, podendo pensar nessa possível venda dos dois jogadores, né? Nessa possível saída dos dois jogadores. Agora, com o time jogando muito bem, como é o caso do Hendrick, do Rafael Veiga, do Zé Rafael, do Murilo, por exemplo. Então você precisa estar no mercado, já especular novas contratações para você ter uma carta na manga, caso realmente venha um outro clube comprar ou tentar comprar jogadores que vêm jogando em alto nível, né? Porque se você tem jogador jogando em alto nível, ganhando grandes títulos, olhares de fora virão. Então, eu acredito que o Palmeiras precisa ter essa mudança, né? Precisa olhar o mercado e já começar a ter uma carta na manga caso venha uma possível contratação, uma possível especulação de novos jogadores assim para sair do Palmeiras. Então, eu acredito que é isso que o Palmeiras precisa fazer nesse momento. Não contratou ninguém? Beleza, vamos dar minutagem para os jogadores que tem, para que eles sejam decisivos também quando for, para que eles sejam importantes em jogos decisivos, né? Mas, claro, ficar olhando sempre o mercado para você conseguir se renovar e se reforçar para não ficar para trás, né? Você vê clubes aí contratando, então o Palmeiras não pode ficar para trás, deixar de reforçar. Bom, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o jogo de hoje contra a Inter de Limeira, qual o seu palpite, se o Palmeiras deve ir com o time titular ou com o time reserva, quem que você acha que deve ter mais minutos, Giovani, Bruno Tabata, Rafael Navarro, Breno Lopes, deixa aqui também nos comentários e claro, curta esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreva no canal, que é muito importante para a gente, né? Se você se inscrever, se você compartilhar os vídeos, mais gente vai estar vendo e a gente pode chegar a muito mais pessoas e, claro, crescer cada vez mais junto com vocês. Se vocês gostam do conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês não gostam, deixa uma sugestão de melhora, uma crítica aí, porque a gente quer sempre estar melhorando e, claro, a gente quer crescer com vocês, a gente só consegue crescer com a companhia de vocês, né? Então, se vocês não estão gostando de alguma coisa, deixe nos comentários aí uma crítica para que a gente possa então melhorar, tá certo? Eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscreva no canal e também nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e vamos lá, avante palestra para mais um jogo do Campeonato Paulista.